Olá pessoal, vamos falar um pouco da nossa região brejeira, nosso município de Brejo de Amado Deus. Mas primeiro, queria localizar o município a ponto de vista do estado de Pernambuco. Então, o município de Brejo está localizado no Agreste Central, né, com área territorial de aproximadamente 800 km². Para primeiro falar da região brejeira desse município, seria bom a gente falar da teoria do refúgio, para situar onde esse ambiente está localizado. Então, antes da última glaciação que houve no nosso planeta, a Mata Atlântica, essa mata exuberante verde, ela cobria boa parte do Nordeste. Nordeste que hoje é Nordeste semiárido. Então, com a glaciação que ocorreu aproximadamente 10 mil anos atrás, né, ocorreu transformações significativas no clima da Terra e, consequentemente, uma semiaridez onde hoje é o Nordeste. Essa semiaridez provocou o recuo da Mata Atlântica, o avanço da Caatinga. A Caatinga é essa vegetação que tem espinhos, cactos, plantas de folhas pequenas, e algumas áreas do Nordeste brasileiro, né, conseguiu manter a sua vegetação original, que foi a Mata Atlântica. Essas áreas são as áreas de altitude, como é o nosso Brejo de altitude, que conseguiu estabelecer e manter essa vegetação de Mata Atlântica. Então, essa é a teoria do refúgio. Então, a gente vai mostrar essas características naturais desse brejo de altitude. Primeiro, eu queria falar um pouquinho da geologia, né, que é a estrutura que a gente está sobre ela, certo? Então, do ponto de vista geológico, né, a gente tem uma estrutura muito antiga, uma estrutura pré-cambriana, né, as formações rochosas mais antigas que temos na Terra, tá certo? E essas formações mais antigas que temos na Terra já está sofrendo um grande processo natural de erosão, por ser muito antiga. E a gente está sobre o cristalino, né? Essa rocha que vocês veem na Serra da Prata, na Serra do Ponto, são rochas cristalinas, né? Rochas fortes e muito utilizada para a construção civil e urbanização, paralelepípedos, né? Meio-fio. Então essa rocha cristalina é muito usada nas cidades hoje em dia. Do ponto de vista do relevo, né? Nós estamos no domínio do Planalto da Borborema. Né? E o que é planalto? Planalto é uma superfície irregular, como vocês podem ver na imagem, uma superfície irregular onde predomina o processo de erosão. Né? Então, por ter essa superfície irregular, né, por ter precipitações, por ter chuva, a erosão predomina do ponto de vista natural. Outra característica da região brejeira é o solo, né? O solo profundo. Né? Nessa região do município, nós temos um solo profundo, pouco fértil, né? Segundo a classificação da Embrapa, é o solo argissolo, né? Com alto teor de argila. A gente vai poder ver mais à frente o perfil desse solo nas imagens que vão ser mostradas. Falado, né? O solo da região brejeira é o solo argissolo, segundo a sua classificação. E o solo argissolo, né, ele tem característica de coloração. Ou ele é vermelho, ou ele é amarelo, ou ele é a mistura dessas duas cores. Né? Então aqui a gente está vendo o solo vermelho. Né? Então a gente consegue identificar bem aqui o perfil do solo. Né? Para classificar o solo, de acordo com o perfil, né, dado letras. Perfil A, perfil B, perfil C. A gente consegue perceber bem dois perfis aqui. O perfil A, né, essa área mais escura, mais acinzentada, e o perfil B do solo, que é a parte maior dele, que é essa parte mais vermelha. A gente não consegue aqui identificar o perfil C, nem o R, que é a rocha-mãe. Então no perfil A, a gente vai ver essa coloração, que é o solo agrícola. Né?
Para a agricultura, né, esse perfil A é o que mais importa, né, onde vai estar concentrado um pouco mais de matéria orgânica, que é fundamental para a prática da agricultura. E por ser um solo muito argiloso, né, se não tiver práticas de conservação do solo, ele vai erodir com muita facilidade, porque ele tem uma baixa capacidade de absorção, né, de água. E também eles são solos pouco férteis. A fertilidade desse solo, do argissolo, é uma fertilidade muito baixa, sendo necessária uma reposição nutricional, principalmente com matéria orgânica, para suprir a necessidade de nutrientes. Queria também falar um pouco, para que fique entendido essa região, a localização dela, que boa parte da nossa região do Agreste está no semiárido, está no domínio de vegetação da caatinga. Então, se você for para Caruaru, para Jataúba, né, para Belo Jardim pela 232, você vai ver a vegetação da caatinga. Você vai estar no semiárido. E no meio desse semiárido, né, você vai encontrar uma paisagem bizarra dessa, uma paisagem diferente, né, uma ilha de umidade. Né. Os brejos também são ditos como ilhas de umidade dentro da paisagem do semiárido. Então veja que coisa interessante. Dentro de uma paisagem seca, do domínio da paisagem seca, você vai ter um brejo de altitude, uma vegetação exuberante, verde, o ano inteiro, né? E índices pluviométricos diferenciados do seu entorno. Enquanto a nossa localização geográfica, né, estamos no Nordeste brasileiro, no estado de Pernambuco, né, no agreste central de Pernambuco, no município de Brejo de Amadeus. Mais precisamente, esse município ele tem em torno de 800 km², né? E agora, onde está ocorrendo essa filmagem, é na comunidade do Cajueiro. A sua altitude é aproximadamente 1.044 metros de altura em relação ao nível do mar. Do ponto de vista do clima, né, existe um fator climático que influencia muito ao clima da nossa região brejeira, que é o fator altitude. Né? Então, quanto mais alto for o ambiente, quanto mais alto for o lugar, naturalmente mais frio ele será. Então, além de ele ser mais frio, né, quanto ele mais alto esse ambiente estiver, ele vai receber, né, as massas de ar que estão se deslocando em direção a esse ambiente. Ao ele passar esse ambiente, próximo a esse ambiente, ele vai subir, a massa de ar vai subir devido à altitude. À medida que ela sobe, essa massa de ar, ela ocorre um resfriamento diabático, e nesse resfriamento que ocorre, nessa massa de ar, ocorre a precipitação. Então, esse é o fator principal, né, que explica os maiores índices pluviométricos na região de brejo de altitude, em nossa região brejeira. Além da vegetação, também tem influência importante nesse ciclo hidrológico, como o colega falou há pouco tempo. Então, os brejos de altitude que ocorrem aqui no Nordeste, que no caso é esse que estamos sobre ele, são disjunções da floresta atlântica, né, que ocorrem em cotas altimétricas superiores a 600 metros de altitude em relação ao nível do mar, né, e com índices pluviométricos que ultrapassam os 800 milímetros anuais. Então, esse é o conceito que é dado de um brejo de altitude. O nosso clima, nesse brejo de altitude, é bastante diferenciado em relação ao clima do resto do município, certo? Como todos sabem, vocês, a região de Tambor, de Caldeirão, né, a região de São Domingo, Fazenda Nova, é o clima semiárido. O nosso clima aqui no brejo de altitude é um clima mais ameno, tá certo? Então, no inverno, a gente tem registro de temperatura de 14 graus, né? O que para a nossa região é extremamente frio, tá bom? E esse clima ameno, né, ele se estende durante todo o dia, durante o período de inverno. As pessoas que não são dessa região, quando se estabelecem aqui, percebem logo que realmente, né, o clima é mais ameno, tá bom? Pela ventilação, pelo frescor, né, que é estabelecido nesse lugar. Os índices pluviométricos que ocorrem aqui são bastante também elevados, né? A gente tem registro de médias anuais nessa região de 1.200 milímetros a 1.300 milímetros anuais. Então,
é um registro pluviométrico bastante elevado em relação às outras áreas do município que estão no clima semiárido. Essa daqui é a Mata Atlântica, né? A mata exuberante, né, de árvores de médio a grande porte, verde o ano inteiro, né, que nesse local, né, nesse lugar, aqui é o início do Bituri, né, aqui é na altitude, né, vai ter espécies endêmicas que só existem aqui, certo? Da Mata Atlântica. E é uma grande biodiversidade nessa região. Você vai encontrar em metro quadrado, né, em metros quadrados, uma grande diversidade de vegetação, de formas além de vegetação, de forma de vida diferenciada, né, tanto a fauna como a flora. E essa vegetação, né, a nível de Brasil, ela está bastante degradada, né. Estima-se que existe aproximadamente 5% de Mata Atlântica em nosso território, né. Então é a mata mais destruída do Brasil, tá certo? Naturalmente estaria localizado nas grandes cidades do Brasil, né? Na região litorânea, né? Então nesse espaço aqui de altitude existem alguns fragmentos que ainda são preservados, né? Então aqui a do Bituri, né, que aproximadamente 500 hectares, né, está preservado, e existe um RPPN, né, que é uma reserva particular do patrimônio natural de aproximadamente 110 hectares, que é mata intacta. Esse lugar, né, essa mata, isso é uma mata em regeneração, não é ainda mata natural, original, né? Esse ambiente aqui já foi devastado, já foi cultivado, né, mas o proprietário deixou esse ambiente se estabelecer, né? Ele não mexeu e naturalmente ela foi se recompondo. Então esse espaço aqui é uma vegetação que está em recomposição. Então veja como é linda, né? Como é perfeita essa vegetação da Mata Atlântica que temos em nosso município. Olá, hoje eu vim falar aqui para vocês sobre a agropecuária da nossa cidade, do nosso município, e falar principalmente a questão dos impactos que ela causa na nossa região. Primeiramente, podemos dizer que aqui no nosso município temos uma particularidade, pois, devido à grande extensão do nosso território, há duas predominâncias de áreas. Uma mais úmida, que é a região brejeira, tema da Feira do Verde este ano, e outra mais seca, que está mais localizada para aquela região de São Domingos, Fazenda Nova, Mandaçaia. Então, já puxando por aí, temos dois tipos de agriculturas predominantes, onde na região brejeira, que é a região mais úmida, é uma agricultura mais focada na produção de olerícolas, de frutíferas e uma criação de gado, que no caso é a pecuária, mais voltada para o gado de corte. Por quê? É uma região que, diferentemente da região mais seca, se tem menos disponibilidade de vegetação disponível para o gado, que no caso é o capim. Então, na região mais seca, o gado fica num sistema em que chama-se confinamento, em que fica dentro de um curral com uma cocheira e é alimentado mais com ração e palma forrageira. Já aqui na nossa região, mais puxado para a sede do município, que é a região brejeira, o gado ele fica de uma forma que a gente chama de sistema extensivo, em que o gado, ou seja, os bois, eles são destinados mais para o abate e ficam em grandes áreas, em que há uma predominância de pastejo, que são áreas em que há uma grande quantidade de capim plantado, como vocês podem ver aqui nessa imagem mais ao fundo. Então, já que esse tipo de criação de gado requer uma quantidade maior de área, há também que se ocasionar um maior desmatamento. Então, o que aconteceu aqui é o que estamos vendo. Perto daqui da Mata do Bituri, existe, como vocês veem ao fundo, várias áreas em que houve o desmatamento para a implantação das pastagens. E isso gera uma série de consequências, como do balanço hídrico na nossa região,
como também a erosão e, por fim, afeta no clima da nossa região também. Então, pensando nisso, esse ano nós vamos focar como tema da Feira do Verde a região brejeira, que por se tratar de uma região mais úmida, em que há uma grande concentração de matas, que é muito importante para o balanço hídrico, ela também faz o controle de clima, não só da nossa cidade, do Brejo da Madre de Deus, como também das cidades circunvizinhas. Para que a gente consiga preservar essa mata, é preciso do empenho de todos. Partindo do princípio ainda dos impactos da agricultura, da agropecuária, melhor dizendo, vê-se então que há muitos impactos negativos, mas também há formas de combater esses impactos, que nós vamos ver mais para frente. Então, diante disso que a gente já falou, desses impactos negativos, aí vem a pergunta: o agricultor é culpado disso tudo? Não, não é. Pois, diante da história da agricultura aqui no nosso país, nós podemos ver que muitos autores relatam a mesma coisa, de que antigamente existia uma interação perfeita entre homem e natureza, onde os índios tinham suas técnicas rústicas, mas que não causavam grande impacto ao meio ambiente. E aí, depois chegaram os portugueses durante a colonização e já começaram a fazer o quê? A questão do extrativismo, começaram a tirar o pau-brasil. Isso já era uma causa de desmatamento, desde aquela época. E, além do mais, trouxeram técnicas da Europa que não se adequaram ao nosso país, como a queimada, onde alguns autores relatam que a queimada veio da Europa para que se pudesse aquecer mais os solos, principalmente em períodos de inverno, para que eles pudessem fazer o cultivo de algumas hortaliças. Então, trouxeram essa técnica para cá, mas que não é uma técnica natural daqui. E a queimada causa grande prejuízo para o meio ambiente, principalmente aqui nessa região do Bituri, onde algumas vezes aconteceu de agricultores fazerem queimadas para um roçado pequeno e não obter o controle das chamas. E o que aconteceu? As chamas se espalharam para a mata em si, devastando toda a Mata Atlântica que existia aqui, uma boa parte, aliás. Com isso, nós não podemos achar que a agricultura vai somente interferir de forma negativa no nosso ambiente. Outra forma que aconteceu foi o próprio incentivo do governo. Com o passar do tempo, depois de que o Brasil passou pelos períodos do monocultivo da cana-de-açúcar, depois veio o café, o ciclo da borracha, depois de todos esses monocultivos, que são áreas em que você coloca apenas um tipo de espécie, em que acaba acarretando um desequilíbrio do meio ambiente, veio depois ainda com a Revolução Verde, mais ou menos nas décadas de 60 e 70, em que incentivava os agricultores a tirarem empréstimos bancários, empréstimos para financiamentos agrícolas, em que eles só poderiam utilizar aquele dinheiro para se fazer uma agricultura em que se degradava bastante os solos, utilizando máquinas pesadas, utilizando agrotóxicos, que são mais conhecidos como os venenos, utilizando também os adubos químicos. Tudo isso são coisas em que não vêm da natureza. Então, tudo que não vem da natureza ocasiona o mal para ela. Com isso, o brejo não foi diferente. Quem não sabe aqui que o brejo da Madre de Deus era a terra da cenoura? Hoje não é mais, porque também era uma monocultura, ou seja, um tipo de agricultura em que se fazia um cultivo de uma espécie só, causando também um desequilíbrio ecológico, em que se utilizavam bastante agrotóxicos,
bastante adubos químicos e que acabou por degradar os solos de uma boa parte do nosso município. Depois, mais recentemente, hoje tem a questão do coentro, que também está indo no mesmo caminho da cenoura. Mas, mais passado ainda, com os nossos avós e bisavós, vem também a questão dos roçados, em que eles, por não terem uma instrução adequada, pegavam, faziam as queimadas, principalmente em áreas de encostas, áreas em que depois que você tira a vegetação daquele lugar, quando vem uma chuva, acaba ocasionando a erosão daquela região, devido ao grande carregamento das partículas de solo para as áreas mais baixas. Porque o mato que tinha lá, ou seja, a vegetação que tinha lá, não fazia esse trabalho de prender uma barreira natural para que esse solo não viesse morro abaixo. Então, além dos roçados, tinha muito também a questão das bananeiras, que é onde hoje ainda tem um predomínio, não tanto feito antes, mas ainda tem. As laranjeiras também foi um tipo de cultivo em que tomou grandes áreas daqui da região brejeira, como também o café. Então, todos eles foram monocultivos, em que se visava a retirada das matas, não importa se é áreas de baixadas ou de encostas, para a implantação desse tipo de cultura. E tudo isso, hoje, ocasionou esse grande desequilíbrio ambiental que nós podemos ver, que é, por exemplo, esses anos de seca, mais de 5 anos de seca em que passamos, em que afeta não somente a região brejeira, como também os munícipes da cidade, pois a água que nós consumimos na cidade, ela vem da região mais úmida daqui do nosso município. Então, se na região em que as águas nascem, como diz o popular, onde existem as nascentes, está tendo alguns desequilíbrios ambientais, é claro que nós que vivemos na cidade também vamos sofrer essas consequências. Então, o que é que se tem a fazer? Sempre contribuir para que se preservem as nossas matas e, mais especificamente neste ano, para que se conserve e se preserve a região brejeira. Nós estamos na propriedade do agricultor orgânico, um agricultor que é certificado para produzir de forma orgânica, Cícero Alexandre. Aqui o sítio é conhecido como o Sítio Esperança, fica entre Santana e Uxel, e nós vamos começar a mostrar para vocês algumas técnicas de produção orgânica em que o agricultor utiliza aqui. Aqui estamos na parte de várzea da propriedade do agricultor Cícero Alexandre, em que ele mantém uma área de preservação justamente em um ponto em que há uma concentração grande de água. E é mais ou menos daqui, dessa região, onde ele faz questão de manter preservado. Inclusive, ele fez alguns plantios de bambu, que é uma espécie que cresce bastante rápido, para que não se perca essa virtude que é a água no solo. Então, aqui, dentro dessa preservação, ele colocou um cano dentro da terra com apenas 4 metros de profundidade e obtém água suficiente para manter a sua propriedade com sistema de irrigação durante todo o ano, mesmo nesses períodos de seca. Uma técnica de conservação do solo é a aração de forma transversal à topografia do local, para evitar que se direcione sulcos que venham a formar pequenos córregos de água que irão transportar partículas de solo, acarretando na erosão e empobrecimento nutricional da terra. A adubação orgânica é de fundamental importância para se manter o pH do solo ideal para o cultivo de plantas, pois este tipo de adubação fornece matéria orgânica que mantém a atividade microbiológica do solo ativa e um equilíbrio na ciclagem de nutrientes,
contribuindo também para manter a porosidade adequada e evitar a compactação do solo. O consórcio entre culturas é uma técnica que faz a interação entre duas ou mais espécies de plantas no mesmo local de cultivo, melhorando a ciclagem de nutrientes do solo e no controle de pragas e doenças, além do próprio equilíbrio biológico do solo. A incorporação de restos vegetais é fundamental para a preservação do solo, pois além de servir de cobertura morta, diminuindo os impactos da erosão, formam matéria orgânica para o mesmo, contribuindo para a atividade microbiana, como fungos e bactérias, que são responsáveis pela ciclagem de nutrientes. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre hidrologia. Hidrologia tem o seu significado na parte de quê? Logia vem da parte de estudo e hidro de água, ou seja, hidrologia é o estudo das águas. O estudo das águas que é bem amplo e está cada dia mais em evidência. Por quê? A quantidade de água, sobretudo doce e potável, ela está cada vez mais reduzida. Então, esse estudo da hidrologia está cada dia mais sendo explorado, porque é uma conta que a gente vê que não tem como fechar, porque a demanda por água cada dia mais aumenta, tanto para a agricultura como para o abastecimento humano e dessedentação de animais, como também a gente sabe que o índice de água doce e que é contaminada, tornando-se inviável ao consumo humano, ela aumenta. E a quantidade de água no planeta, de forma geral, é a mesma. Então a gente está aqui justamente para falar um pouco sobre como é que funciona essa dinâmica da água, o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, pessoal, ele funciona de forma simples. É uma reciclagem, é uma mudança de fases da água, onde a água, se a gente partir do princípio, na umidade, no ar temos água, nas nuvens temos água, no solo temos água, tanto água superficial como águas também subterrâneas. E de um modo bem simples, a gente vai falar aqui sobre essa questão que nós estamos nesse relevo, que é a parte conhecida como região brejeira do nosso município, que tanto já foi explorada pelos colegas. A gente vai ver a importância da vegetação para a manutenção da qualidade e da quantidade de água. Por quê? Como é que funciona? Nós, quando estamos fazendo alguma atividade física, suamos. Então estamos liberando água através dos poros. As plantas, elas também têm esse mecanismo similar. E elas também perdem água através dos poros que nas folhas existem. E esses poros vão liberando gotículas de ar pela atmosfera em forma de gás, que ao chegar na atmosfera condensam em formas de nuvem e na dinâmica da atmosfera elas vão se deslocar de uma região para outra, e quando chega em determinada porcentagem de umidade, ou seja, próximo a 1, que é os 100%, aí vem a água a cair, a chamada chuva. Então quando a chuva cai, o que é que ocorre? Quando temos uma vegetação sobre o solo, a vegetação ela tem a finalidade de quê? De absorver a força da água, diminuir o impacto da água sobre o solo e fazer com que a água, através de suas raízes e da matéria orgânica, ela infiltre para o perfil do solo ao passar do tempo. E isso vai estar alimentando toda a parte do lençol freático, as reservas de água que estão no solo. E com o passar do tempo, por questão de diferença de cota, diferença de altura, essa água vai estar se deslocando e vertendo em uma nascente durante todo o restante do ano, ou seja, no período que não está chovendo. Então, onde nós estamos, vemos claramente a importância disso. Por que grandes enchentes ocorrem? Porque quando tem um índice muito elevado de precipitação,
a chuva cai, não tem vegetação, o solo não consegue diminuir a velocidade da água, pelo contrário, ela bate, o solo é saturado, ele não consegue fazer com que a água infiltre e toda essa água vai escorrer. E ela vai se juntando a partículas de solo, vai ganhando velocidade e aí é onde a gente vê os grandes problemas com a questão de enchentes. Então aqui, de forma geral, temos que a água quando cai, através da chuva, ela cai na mata, infiltra, depois que ela infiltra, ela abastece o lençol freático, faz com que abasteça as nascentes e os lençóis, faz com que essa nascente ela fique perene, tenha água durante o resto do ano que não está chovendo. Nesses córregos e rios vão estar sendo alimentados alguns reservatórios que servem para abastecimento humano. Esses reservatórios, como barragens, vão perder água também através da evaporação, alimentando novamente o quê? O ciclo da água. Então, a gente sabe que através das nuvens também tem uma grande movimentação de água e que tudo isso ela depende principalmente da vegetação, que é o que nós mais temos aqui no nosso município. A nossa barragem, por exemplo, a Santana 2, que é a que abastece o nosso município, ela tem uma capacidade que no inverno, em chuvas regulares, em mais ou menos 30 a 40 dias, já temos registro que ela chegou a verter. Por quê? Porque toda a bacia de captação está bem preservada e quando chove alimenta as nascentes e todas delas depois contribuem para encher essa barragem. Então essa é uma das grandes importâncias de manter a vegetação. Tem a questão do clima e também fazer com que a água que cai durante as chuvas seja armazenada no solo para ser abastecida às nascentes e os córregos e reservatórios durante os demais meses do ano que não chove. Bom pessoal, a gente está aqui agora no sítio Shell. Essa é uma das nascentes aqui das várias que temos aqui no sítio Shell e que são tributárias do riacho de um outro tributário que é o Riacho de Santana, que abastece a nossa barragem, tanto a barragem Santana 1 como Santana 2. E a gente está aqui, ó, vendo a riqueza que é essa água. A água que a gente vem aqui sem receio nenhum, ó. Lava alimento, o pessoal lava roupa nesse local, água de excelente qualidade que a gente sem receio nenhum, ó, a gente bebe. Então isso é uma coisa que, se a gente for ver, não encontra com facilidade e é um motivo sem dúvida de muito orgulho da gente, que é daqui de Brejo da Madre Deus, pessoal. Venham conhecer e provar dessa água deliciosa. Bom pessoal, continuando o que a gente estava falando sobre hidrologia, estamos aqui agora, só para relembrar, falamos da importância da vegetação para armazenar a água da chuva no solo e depois temos a questão das nascentes. A gente está na parte alta, a gente desceu um pouquinho e aqui a gente está, pessoal. Isso é curso d'água do Riacho Biturizinho, que é um dos que abastece nossa barragem, a barragem de Santana. Tá aqui, ó.